Lois encontrava-se num dilema profissional e financeiro, uma vez que suas qualificações não atendiam aos requisitos exigidos pelo mercado de trabalho. Ela se deparava com a cruel realidade de que as oportunidades disponíveis lhe eram limitadas, forçando-a a considerar posições simples e pouco remuneradoras. O ambiente no banco acentuava ainda mais suas inseguranças, pois o local exalava um ar de sofisticação e autoridade aos quais Lois achava que não pertencia. Todas as vezes que se dirigia à instituição financeira, Lois não conseguia deixar de reparar nas elegantes instalações, no decoro requintado e nos clientes imaculadamente vestidos. Em contraste, Lois se sentia humilde e fora de lugar, ao perceber que seu guarda-roupa modesto e sua situação financeira não se comparavam ao que aquelas paredes pareciam representar. Embora o processo de adaptação fosse difícil, Lois era determinada a encarar seus medos e fazer o melhor uso das habilidades que possuía para tentar melhorar suas perspectivas futuras. Apesar das adversidades, Lois não desistiu e encontrou uma chance inesperada quando viu um anúncio de vaga para faxineiros na entrada do banco. Mesmo enfrentando o desafio de ser mãe solteira, o que poderia tornar seu perfil menos atraente para os olhos dos recrutadores, ela não hesitou em tentar a sorte. Embora o chefe do Departamento de Recursos Humanos mostrasse inicialmente alguma relutância em contratá-la devido à condição de mãe solteira, ele reconheceu a necessidade urgente de Lois em encontrar um emprego e, após um momento de reflexão, aprovou sua candidatura. Enquanto caminhava de volta para casa, Lois sentiu uma onda de alívio e satisfação, pensando nas pequenas alegrias que poderia proporcionar à sua filha Nancy com seu novo emprego. Nancy adorava tomar suco e comer bolinhos, e agora Lois poderia proporcionar esses prazeres a ela sem grandes preocupações financeiras. Embora a maior parte de seus ganhos fosse destinada ao aluguel de uma pequena casa nos arredores de Detroit, Lois agradecia pela proximidade de sua senhoria, que amava cuidar de Nancy durante suas buscas incessantes por emprego. A ajuda da vizinha permitiu que Lois se dedicasse integralmente à tarefa de encontrar trabalho e sustentar sua pequena família. A senhoria de Lois, a senhora Martin, era uma figura fundamental na vida dela e de Nancy. Apesar de sua avançada idade, a mulher exibia uma energia e gentileza que não deixavam de impressionar aqueles que a conheciam. Sua personalidade doce e compassiva a levou a ajudar Lois, uma jovem desamparada, sem parentes e criada em um orfanato, com o máximo de empatia e dedicação. A história de Lois é tingida de mistérios e incertezas. Os cuidadores do orfanato revelaram pouco sobre suas origens, e a própria Lois tinha apenas uma vaga lembrança de sua infância precoce. A única informação que possuía sobre seus pais biológicos era que fora levada ao orfanato quase imediatamente após o nascimento. Para Lois, a senhora Martin representava uma figura maternal e de apoio que a ajudava a superar as dificuldades decorrentes de sua história pessoal enigmática e das responsabilidades como mãe solteira. A senhoria oferecia mais do que apenas cuidados para Nancy, enquanto Lois ia de empregador em empregador em busca de um sustento. Ela também oferecia acompanhamento emocional e palavras de encorajamento que fortaleciam a perseverança de Lois em meio às múltiplas adversidades. Ao longo dos anos, a senhora Martin tornou-se uma espécie de avó adotiva para Lois e Nancy, proporcionando um amor e apoio que a jovem mãe nunca conhecera antes. Graças à influência positiva da senhora e à própria determinação, Lois desenvolveu forças para lidar com suas circunstâncias e providenciar uma vida melhor para sua filha, mesmo com a pesada carga do passado. Lois sentiu-se envolvida por um turbilhão de emoções ao remoer suas memórias do passado e considerar a similaridade entre a trajetória de sua mãe e a sua própria vida. Rumores diziam que a mãe de Lois faleceu após o parto, e a menina nunca soube a verdade sobre seu pai biológico, limitando-se a especulações acerca de sua identidade e possíveis motivos pelos quais a deixariam. Ao cuidar de Nancy, Lois via a história se repetir e se sentia conectada a uma mãe que nunca conhecera. Com os olhos marejados de lágrimas, Lois refletia sobre sua vida pensando: parece que estou seguindo os passos da minha mãe, repetindo um destino semelhante. Talvez a vida assim eu tenha planejado e eu, como ela, seja chamada a encarar a responsabilidade de criar uma criança sozinha.
A determinação de Lois e o instinto materno se fortaleciam diante da vulnerabilidade que Nancy despertava nela. Lois compreendia que a história de sua mãe, ainda que marcada pela tragédia, poderia inspirá-la a ser uma mãe presente, afetuosa e protetora, lutando com unhas e dentes para proporcionar a Nancy uma vida melhor e quebrar o ciclo de abandono que parecia persegui-la. Lois lutava internamente para compreender as razões que levaram o seu ex-namorado Glenn Stewart a abandoná-la pouco antes do nascimento de Nancy. A possibilidade de ele ter sido uma pessoa ruim, com medo de enfrentar as responsabilidades de uma família, cruzava sua mente com frequência. Ainda assim, Lois não podia deixar de pensar que, talvez, sua própria história tenha assustado Glenn, fazendo-o acreditar que ela não seria capaz de fornecer o amor e segurança necessários para construir uma vida juntos. Mas a força de Lois se renovava diante da recente conquista de um emprego. Essa oportunidade se apresentava como um raio de esperança que iluminava sua vida após tantas dificuldades e incertezas. Determinada a superar obstáculos, Lois estava mais do que disposta a trabalhar arduamente, derramando suor e esforço para proporcionar um futuro promissor a Nancy e a si mesma. Não havia obstáculo grande o suficiente para diminuir sua determinação em construir uma vida melhor para a pequena Nancy. Lois estava resoluta a provar que, apesar de sua história pessoal trágica e o abandono sofrido por Glenn, ela tinha o poder e a coragem para vencer as adversidades e providenciar um lar seguro e amoroso para sua filha. As lágrimas, os temores e a dor que Lois experimentava agora serviam como combustível para sua força interior, transformando-se em determinação e perseverança para conquistar seus objetivos e mostrar ao mundo que, apesar das circunstâncias, ela era capaz de criar uma vida estável e amorosa para sua filha querida. O primeiro dia de Lois no banco foi marcado por uma experiência desagradável e inesperada. Ela não imaginava que os funcionários do banco a receberiam com uma dose de desprezo, mas isso se deveu, em grande parte, à percepção de que Lois, uma jovem talentosa, estava desperdiçando seu potencial trabalhando em um cargo de baixa remuneração e pouca perspectiva de crescimento. Enquanto cumpria suas tarefas com diligência e eficiência, Lois não podia deixar de sentir o peso dos olhares de desaprovação e as conversas sussurradas nas quais seus colegas de trabalho questionavam suas escolhas e sugeriam que ela deveria buscar algo melhor para si e para sua filha. Para Lois, aqueles comentários e atitudes revelavam uma incompreensão do verdadeiro valor do trabalho e da resiliência necessária para enfrentar as adversidades da vida. Ela se perguntava se essas pessoas jamais teriam de enfrentar as mesmas dificuldades que ela e se compreenderiam o significado de uma oportunidade de emprego para alguém que tanto precisava. Ao final do dia, Lois voltou para casa com uma sensação de melancolia e decepção. Mesmo tendo encontrado um trabalho que poderia ajudá-lo a sustentar sua filha, ela enfrentava novos obstáculos e julgamentos em seu ambiente de trabalho. Apesar disso, Lois não desistiria de seus objetivos e permaneceria firme em seu compromisso de criar uma vida melhor para Nancy, mesmo que isso significasse suportar olhares de desprezo e comentários maldosos de quem não entendia as dificuldades que ela havia enfrentado. Lois Evans, no entanto, não era uma mulher que se deixava abater facilmente. Sua experiência no orfanato a ensinou a ser resiliente e a enfrentar os desafios com determinação e força de vontade. Portanto, embora o ambiente no banco fosse desagradável e seus pensamentos às vezes pairassem sobre o triste, ela não permitiria que isso prejudicasse seu desempenho profissional. Lois se concentrou em realizar suas tarefas com excelência, provando a si mesma e a seus colegas que era uma pessoa comprometida e capaz. Apesar de seu trabalho ser considerado de baixa importância por muitos no banco, ela entendia que cada membro da equipe desempenhava um papel fundamental no funcionamento geral da instituição. No início, a maioria dos funcionários não sabia seu nome nem prestava muita atenção à faxineira nova, pois o ritmo acelerado e as atividades frenéticas típicas de uma instituição financeira consumiam toda a sua energia. Lois, no entanto, não se abalava com o fato de ser quase invisível para seus colegas de trabalho. Ela entendia que seu potencial poderia ser visto como insignificante, mas sua ânsia por providenciar uma vida melhor para Nancy a motivava a continuar trabalhando duro e mantendo sua integridade.
Com o tempo, as pessoas no banco começaram a notar a dedicação e a eficiência de Lois em suas tarefas. Ela não era mais ignorada, e alguns colegas começaram a demonstrar respeito pela sua resiliência e capacidade de lidar com o ambiente exigente do banco. Aos poucos, Lois ganhava reconhecimento pelo seu trabalho e sentia que seus esforços contribuíam para uma causa maior, a de construir uma vida estável e promissora para Nancy. A dedicação e o esforço de Lois Evans não ficaram despercebidos por muito tempo. Com o passar dos dias, o banco começou a exibir um brilho novo, uma limpeza impecável e uma atmosfera revigorante, graças à sua diligência e cuidado no trabalho. Aos poucos, a equipe do banco começou a reconhecer o valor do trabalho de Lois e a apreciar seu zelo em manter o ambiente agradável e organizado. Uma pessoa em particular ficou impressionada com as qualidades de Lois: Samuel King, o diretor do banco, que havia trabalhado na instituição financeira por vários anos. Samuel King era um homem severo, conhecido por sua exigência e profissionalismo. Ele apreciava a dedicação e a determinação dos funcionários, e Lois Evans se encaixava perfeitamente nesse perfil. Com o tempo, ele começou a desenvolver um respeito crescente pela jovem mãe solteira que, apesar das dificuldades, nunca diminuía sua dedicação ao trabalho nem se deixava bater pelas circunstâncias. Lois, por sua vez, sentiu-se motivada e encorajada pelo reconhecimento de Samuel King. Ela entendia a importância de manter uma boa relação profissional com seu superior e valorizava a oportunidade de aprender com alguém tão experiente e bem-sucedido. Ao mesmo tempo, Lois não perdia de vista sua principal motivação: criar uma vida melhor para Nancy. Ela entendia que manter um emprego estável e trabalhar duro eram fundamentais para atingir seus objetivos e proporcionar à sua filha uma vida digna e cheia de amor. Ninguém poderia imaginar que a jovem e humilde faxineira se tornaria um dos pilares do banco, nem que sua determinação e espírito incansável conquistariam o respeito e a admiração de Samuel King, o severo diretor. A história de Lois Evans, que começou com tantas dificuldades e incertezas, estava prestes a tomar um rumo inesperado e inspirador. Você é um verdadeiro gênio, Lois. Graças a você, meu gerânio floresceu pela primeira vez em 3 anos. Expressou Samuel King com seu olhar caloroso fixo na jovem funcionária, enquanto tentava descobrir a origem dessa sensação estranha que o assombrava. Algo na aparência de Lois lhe era familiar, mas ele não conseguia colocar o dedo na ferida, pois seus pensamentos pareciam girar em torno da questão sem chegar a uma conclusão. Seu trabalho e dedicação são exemplares, continuou Samuel King, enquanto examinava o rosto da jovem mulher. Seu sorriso caloroso contrastava com a inquietação de não poder determinar exatamente o que o fazia sentir uma sensação de já ter visto Lois antes. Lois, por sua vez, ficou lisonjeada pelo elogio e, ao mesmo tempo, intrigada com a inquietação do diretor. Senhor King, eu sei que sou nova aqui, mas se isso lhe ajudar a se lembrar, posso dizer que sou natural de Oakswood, cidade ao sul. Talvez você me conheça de lá, sugeriu Lois tentando ajudar. Oakswood? Não creio que seja isso. Eu não conheço ninguém lá, disse Samuel balançando a cabeça. Lois franziu a testa, também confusa. Ela hesitou em trazer seu passado à tona, temendo que isso pudesse afetar sua posição no banco. No entanto, Lois não era alguém que guardava segredos, e uma força interna a empurrou para confessar. Bem, eu também cresci em um orfanato lá. Não sei se essa informação é relevante, mas quem sabe? Samuel King abriu os olhos arregalados como se a chave do mistério tivesse finalmente surgido. Você é a garota do orfanato de Oakswood? Eu me lembro de uma história. Uma tragédia realmente lamentável. Ele murmurou, ainda tentando processar essa nova informação. Lois ficou surpresa em saber que o Sr. King estava ciente de seu passado e, de certa forma, se sentiu mais à vontade em seu novo ambiente de trabalho. Apesar da revelação, Lois estava determinada a provar ao diretor e ao resto do banco que sua história trágica não definia seu futuro, nem seu potencial de conquistar seus sonhos e proporcionar a Nancy uma vida plena de amor e oportunidades. Apesar de ainda se sentir incomodado com a revelação sobre Lois, Samuel decidiu que não era o momento de se preocupar com isso. Ele afastou os pensamentos que o irritavam e se concentrou em outra parte importante de sua vida: seu lar. Com impaciência para estar com sua amada esposa, Samuel King fechou o escritório e partiu em direção à sua casa. Samuel e Kate King compartilhavam uma história de amor que muitos considerariam inusitada.
Apesar da diferença de idade significativa, Samuel tinha quase 50 anos, enquanto Kate acabara de completar 20. Eles se conheceram há 3 anos e se apaixonaram profundamente, ignorando as opiniões alheias. O encanto e a beleza da jovem Kate encantaram o coração do solteirão Samuel, que nunca pensaria em se casar até conhecê-la. Ambos ignoraram os tabus sociais e seguiram seus sentimentos, realizando um casamento após apenas um mês de namoro. A decisão pode ter sido impulsiva para alguns, mas para Samuel e Kate, era a confirmação do amor e do desejo compartilhado de construir uma vida juntos. Quando Samuel chegou em casa, Kate o recebeu com um sorriso carinhoso e um abraço quente. Sua presença encheu o coração do diretor com alegria e satisfação, fazendo com que os problemas do dia parecessem distantes e insignificantes. Juntos eles criaram um refúgio em meio ao mundo caótico e exigente do banco, e isso os fortaleceu e os ajudou a enfrentar os desafios que a vida lhes apresentava. A vida de Samuel King mudara drasticamente desde que conhecera Kate. Após anos de dedicação ao banco e uma vida de solteiro, ele finalmente havia encontrado a felicidade que havia sonhado por tanto tempo. O amor e o carinho da jovem esposa tornaram seus dias mais leves e sua vida mais significativa. Ele estava determinado a proteger e a apreciar essa bênção inesperada que a vida lhe havia concedido. Claro, nem tudo era perfeito. Alguns conhecidos e colegas do banqueiro não perdiam a oportunidade de expressar sua preocupação e desaprovação sobre a união entre Samuel e Kate. As maldosas línguas afirmavam que a jovem havia se casado apenas pelo dinheiro e que ela era uma oportunista astuta que manipulava o coração vulnerável do viúvo. No entanto, Samuel escolheu não dar ouvidos às críticas e especulações. Ele estava cego de amor e preferia acreditar na sinceridade e no caráter de Kate em vez de se deixar levar por boatos e inveja. Para ele, essas pessoas só desejavam minar sua felicidade e eram movidas por sentimentos negativos decorrentes do próprio insucesso em suas vidas amorosas. Ao defender seu casamento e a honra de Kate, Samuel demonstrava não apenas sua lealdade e compromisso como marido, mas também sua força interior e confiança em seus próprios sentimentos. Ele sabia que seu amor era verdadeiro e que Kate o amava profundamente, desprezando as opiniões alheias que tentavam diminuir a autenticidade de sua relação. Juntos eles estavam determinados a construir uma vida feliz e a provar que o amor poderia superar qualquer obstáculo, inclusive as más intenções de pessoas invejosas e infelizes. À medida que o dia chegava ao fim, Samuel e Kate compartilhavam momentos íntimos em sua casa, desfrutando do jantar e conversando sobre seus dias. Como de costume, o diretor contava à esposa as histórias do escritório, mantendo-a atualizada sobre os eventos e as mudanças do banco. Numa dessas conversas, Samuel não pôde deixar de mencionar a nova funcionária Lois Evans, que, de alguma forma, estava se destacando no ambiente de trabalho. Ele relatou a Kate como a jovem faxineira havia transformado o escritório com uma dedicação e zelo, tornando o ambiente mais agradável e aconchegante. Uma das transformações mais notáveis, segundo Samuel, foi a inclusão de várias plantas em seu escritório, o que adicionava um toque de vida e frescor à decoração. Ele contou a Kate como Lois cuidava de cada uma delas com ternura e diligência, e que lhe causava admiração e respeito. Kate, curiosa com a história, perguntou sobre a aparência e o passado de Lois. Samuel, sem querer revelar muito mais do que já havia sido compartilhado, apenas mencionou que a jovem havia crescido em um orfanato em Oxford e que estava tentando construir uma vida melhor para sua filha. Embora Samuel não quisesse colocar muito em pauta o passado de Lois, ele sentia que a jovem mãe solteira merecia elogios e reconhecimento pelo seu trabalho. Ao contar a Kate sobre as qualidades de Lois, ele não podia deixar de sentir orgulho e satisfação em tê-la em sua equipe, uma verdadeira adição ao banco. Enquanto conversavam, Samuel e Kate não percebiam que a história de Lois se entrelaçaria profundamente com suas vidas em um futuro não muito distante. No entanto, a conexão entre eles se fortaleceria de forma inesperada, revelando segredos do passado e ameaçando a fragilidade de seu relacionamento. Enquanto Samuel relatava as qualidades de Lois e suas contribuições para o ambiente de trabalho, ele não percebeu que suas palavras estavam causando uma sensação desconfortável em sua esposa Kate. Com o passar dos minutos, o rosto de Kate começou a mostrar sinais de irritação, seus olhos franzindo e os lábios se fechando lentamente.
Uma sensação de ciúmes e insegurança se apoderou do coração de Kate, que interrompeu Samuel com uma pergunta cortante. Quem é essa nova beleza em seu escritório, Samuel? Ela obviamente tem uma agenda e começou a encantar meu marido. Surpreso com a mudança repentina de humor, Samuel olhou para Kate tentando compreender a raiz de sua inesperada reação. Ele não queria que sua esposa sentisse ciúmes ou insegurança, e muito menos que desconfiasse de sua fidelidade. Querida, disse Samuel calmamente tentando acalmá-la. Lois é uma jovem mãe solteira que foi criada em um orfanato. Ela não tem nenhuma agenda, pelo menos não da forma como você está pensando. Sua única preocupação é cuidar de sua filha e trabalhar para garantir um futuro melhor para eles. Kate abaixou os olhos envergonhada por sua reação emocional. Ela sabia que Samuel a amava, mas a diferença de idade entre eles sempre trouxe algumas inseguranças à tona. Eu sinto muito, querido, murmurou Kate. Eu apenas me preocupo com o nosso relacionamento e às vezes penso que você pode se arrepender de ter me escolhido. Samuel, em resposta, apertou a mão de Kate com força e delicadeza. Kate, meu amor, eu jamais me arrependeria de ter te escolhido. Você é a razão para meu sorriso, e o nosso amor é mais forte do que qualquer coisa que possa nos atingir. Mesmo depois dessa conversa íntima, Kate ainda ficou pensativa sobre Lois. Ela decidiu manter um olho atento nas atividades da nova funcionária, protegendo assim seu relacionamento e evitando que Lois se aproveitasse da bondade de Samuel. Kate sentiu uma semente de desconfiança ser plantada em seu coração. Ela não conseguia deixar de lado a preocupação de que Lois pudesse ter outras intenções ao trabalhar tão próxima de Samuel. Pensando em proteger seu relacionamento e seu futuro, Kate decidiu que precisava agir de forma a garantir que sua vida não fosse desfeita pelas maquinações de uma estranha. Provavelmente ela quer roubá-la de mim, pensou Kate com os olhos fixos no vazio. Ele é tão ingênuo que nem perceberia quando isso acontecesse. Preciso ir ao escritório e ver essa faxineira eu mesma. Aos 25 anos, Kate já tinha claramente definido o que queria da vida. Seu casamento com Samuel King não era apenas um assunto de coração, mas também uma aliança estratégica que lhe proporcionava status, liberdade financeira e uma posição de destaque na sociedade. Ela não estava disposta a abrir mão de tudo isso, ainda mais para uma jovem que poderia ter visões nefastas para seu futuro com o banqueiro Samuel. Decidida a proteger o que considerava seu, Kate começou a planejar uma visita ao escritório do marido, na esperança de ver Lois e julgar suas intenções por conta própria. Sentia-se responsável por garantir a integridade de seu casamento, e embora confiasse no amor de Samuel, Kate sabia que a vida era imprevisível e que as pessoas nem sempre são o que parecem ser. Enquanto isso, Samuel continuava cego aos pensamentos e motivações de sua esposa. Para ele, Lois era apenas uma funcionária exemplar que trouxe uma brisa de frescor ao banco. O fato de Kate querer ir ao escritório lhe pareceu um gesto de interesse pelo seu trabalho e por aqueles que faziam parte de sua vida profissional. Nenhum deles podia antever que a visita de Kate ao escritório causaria um impacto explosivo, mudando para sempre as dinâmicas de seu casamento e expondo segredos que haviam sido mantidos em segredo por anos. A verdade é que Kate nunca realmente amou Samuel King. Ela sempre viu seu casamento como uma transação, uma troca de seu tempo e atenção em troca da segurança financeira e do status social que o banqueiro proporcionava. Seu coração pertencia a outro homem, seu amante secreto, com quem começou um caso apaixonado imediatamente após o casamento. Kate aproveitava as longas viagens de negócios de Samuel para passar momentos intensos e íntimos com seu amante, vivendo uma paixão que nunca sentira pelo marido. A astuta esposa sabia que sua posição no mundo de Samuel poderia ser facilmente abalada se os ciúmes ou suspeitas surgissem. Quando Samuel começou a falar com entusiasmo sobre Lois Evans, a nova faxineira do banco, Kate sentiu que sua posição confortável estava sendo ameaçada. Ela não conseguia deixar de lado a sensação de que Lois estava tramando algo contra ela, tentando roubar o coração e a confiança de seu marido. Mesmo sem provas concretas, Kate decidiu que precisava agir antes que fosse tarde demais. Ela planejou cuidadosamente sua visita ao escritório de Samuel, determinada a observar Lois e, se necessário, expô-la como uma manipuladora. Enquanto isso, Samuel permanecia ignorante aos verdadeiros motivos de Kate e seu comprometimento em proteger seu casamento. Ele via a sua esposa como uma aliada e companheira,
alheio às maquinações e às artimanhas que se escondiam atrás daquela inteligente e bela fachada. Nenhum deles podia prever que sua visita ao banco desencadearia uma série de eventos que mudariam as vidas de todos eles para sempre, desvendando segredos que haviam sido mantidos em segredos por anos. Enquanto as suspeitas de Kate se intensificavam, Lois Evans continuava a executar suas tarefas no banco, com eficiência e dedicação. Ela não tinha a menor ideia de que já havia conquistado uma inimiga na pessoa de Kate, a jovem esposa do diretor. Lois começou a desenvolver uma relação cordial com Samuel, que sempre a tratava com gentileza e respeito. As conversas entre eles fluíam naturalmente, e a jovem faxineira começou a sentir-se cada vez mais à vontade na presença do banqueiro. Certa ocasião, durante uma dessas conversas, Samuel mencionou algo que intrigou Lois. Não consigo tirar a sensação de que eu já te vi em algum lugar antes, Lois, mas simplesmente não consigo descobrir de onde. O banqueiro sorriu enquanto dizia isso, mostrando que, embora a ideia o intrigasse, ele não estava verdadeiramente preocupado. Lois, por sua vez, ficou intrigada com o comentário de Samuel. Ela também sentia uma certa familiaridade com o diretor, mas não conseguia identificar de onde isso vinha. A jovem começou a pensar em suas memórias do orfanato e das poucas pessoas que haviam entrado e saído de sua vida ao longo dos anos. Enquanto Lois refletia sobre sua própria história, Kate se preparava para sua visita ao escritório do marido. Ela estava determinada a descobrir a verdade sobre Lois e, se necessário, expô-la como uma interesseira que ameaçava sua posição na vida de Samuel. Nenhuma das mulheres podia imaginar o impacto que suas ações teriam em seu futuro e em suas respectivas vidas, e que o destino estava tramando uma reviravolta inesperada para todos. Lois Evans escutou atentamente o comentário de Samuel sobre a sensação de familiaridade que ele sentia em relação a ela. Ela estava ciente de que suas vidas haviam sido muito diferentes e que, em termos sociais, ela e Samuel viviam em dois mundos completamente distintos. Isso é altamente improvável, Sr. King, respondeu Lois com um sorriso triste. Eu cresci em um orfanato. A cuidadora disse que minha mãe morreu no parto. Samuel olhou para Lois com empatia, compreendendo a dor e o vazio que a jovem carregava em seu coração. Ele não podia deixar de admirar sua força e determinação em cuidar de sua filha sozinha, apesar das adversidades que enfrentara na vida. Meus pêsames, Lois, disse Samuel tentando consolá-la. Deve ter sido uma infância difícil, mas você é uma pessoa forte e corajosa, e você e sua filha devem estar orgulhosas uma da outra. Ao mesmo tempo, a esposa de Samuel, Kate, estava a caminho do escritório do marido, determinada a investigar as motivações de Lois. Ela tinha a sensação de que havia algo mais além da bondade e simpatia do marido, e que a jovem faxineira poderia estar manipulando sua gentileza. Enquanto isso, Lois e Samuel continuaram conversando, descobrindo uma série de interesses e valores em comum, além da preocupação com a educação das crianças e a importância de promover uma melhor qualidade de vida para todos. Nenhum deles sabia que seu destino estava prestes a mudar radicalmente conforme Kate se aproximava do escritório de Samuel. As suspeitas e inseguranças de Kate, junto com o passado desconhecido de Lois, estavam prestes a colidir e causar uma reviravolta inesperada em suas vidas. Lois Evans estava radiante enquanto segurava em suas mãos o primeiro salário que recebera desde que começara a trabalhar no banco. Embora o valor não fosse grande, representava uma vitória para a jovem mãe solteira, que até então havia dependido exclusivamente da caridade das pessoas e de pequenos bicos para sustentar sua filha Nessie. Ansiosa para compartilhar sua felicidade com a menina, Lois organizou uma pequena celebração em sua humilde casa. Com o dinheiro que havia ganho, ela comprou suco de frutas e vários petiscos que sabia que Nancy e as crianças da mesma idade adorariam. Quando viu o rosto iluminado de alegria de sua filha, Lois sentiu um aperto no coração. Ela discretamente enxugou as lágrimas que escorriam pelo seu rosto, consciente de que, pela primeira vez em meses, aquelas eram lágrimas de felicidade em vez de desespero. Enquanto isso, a semente de suspeita plantada no coração de Kate continuava a crescer. Ela se aproximava cada vez mais da verdade, ainda que desconhecesse as consequências que suas ações poderiam trazer para todos os envolvidos. O destino parecia estar manobrando os fios da história, criando uma intrincada teia de emoções e intenções conflitantes. A visita de Kate ao escritório do marido estava cada vez mais próxima e com ela a revelação de segredos e mentiras que haviam sido mantidos em segredos por anos.
Enquanto Lois e Nancy celebravam sua pequena vitória em meio às dificuldades da vida, Kate se aproximava cada vez mais do banco, disposta a defender o que considerava ser seu território. O colapso dos mundos dessas mulheres estava prestes a acontecer, e nenhuma delas podia imaginar o quanto isso mudaria suas vidas para sempre. A jovem faxineira Lois vivia momentos de felicidade e alívio após receber seu primeiro salário. No entanto, estava completamente alheia ao fato de que na manhã seguinte, sua vida estaria prestes a dar uma guinada inesperada, trazendo novos desafios e um conjunto de problemas que pareceriam impossíveis de serem resolvidos. A tempestade começou a se formar quando Samuel King, o diretor do banco e marido de Kate, fez uma descoberta alarmante. Ao chegar ao banco naquela manhã, ele descobriu que alguns documentos importantes e confidenciais haviam desaparecido de seu cofre particular. A notícia do roubo causou uma onda de pânico e preocupação entre os funcionários do banco. Samuel, horrorizado com a situação, imediatamente reuniu seus funcionários mais confiáveis para investigar o ocorrido e tomar medidas para mitigar os possíveis danos resultantes da perda dos documentos. Enquanto isso, Lois chegava ao trabalho despreocupada, completamente alheia ao drama que estava prestes a ser desencadeado. Ela cumprimentou seus colegas de trabalho com um sorriso, ignorante as suspeitas e acusações que logo seriam direcionadas a ela. Kate, por sua vez, acompanhou Samuel naquela manhã, decidida a não deixar sua guarda baixar em meio à crise que assolava o banco. Ela observava Lois com olhos curiosos e cautelosos, convencida de que a jovem faxineira estava envolvida de alguma forma no roubo. Como as peças se moveriam em um tabuleiro invisível, a tensão crescia no banco e Lois Evans, Samuel e Kate se encontravam na mira de uma tempestade que iria pôr à prova seus valores e lealdades, levando-os por um caminho repleto de revelações inesperadas e escolhas difíceis. A investigação sobre o roubo dos documentos confidenciais do cofre de Samuel King ganhou força, e cada detalhe passou a ser analisado com cautela e precisão. Uma descoberta, no entanto, deixou todos perplexos. O cofre não havia sido arrombado, o que sugeria que o crime fora cometido por alguém de dentro do banco, alguém que tivesse acesso às chaves e conhecimento da combinação da fechadura. Samuel, um homem justo e ponderado, não queria acusar nenhum de seus funcionários sem evidências concretas. A maioria deles trabalhava ao seu lado há mais de um ano, e ele havia cultivado uma relação de confiança e respeito com cada um deles. A ideia de que um de seus colaboradores pudesse ter traído sua confiança era inconcebível para o diretor. No entanto, a pressão para descobrir o responsável pelo roubo crescia, e era preciso investigar todas as possibilidades. Samuel chamou seus funcionários mais próximos e pediu para que analisassem juntos quem teria acesso ao cofre e se alguém havia se comportado de forma suspeita nos últimos dias. Enquanto isso, Lois Evans, a jovem faxineira, se sentia cada vez mais desconfortável com as conversas sussurradas e os olhares que recebia dos outros funcionários. Ela começava a perceber que a desconfiança pairava no ar e o ambiente no banco se tornava cada vez mais tenso e hostil. Ao mesmo tempo, Kate, a esposa de Samuel, observava tudo com atenção. Ela sentia que o roubo era uma prova de que Lois não poderia ser confiável e que estava tramando algo contra seu marido e o banco. Kate resolveu manter-se ainda mais atenta e não descansar até que o culpado fosse desmascarado e Lois fosse exposta. Com as suspeitas aflorando e o tempo para resolver o caso se esgotando, os funcionários do banco se viram envolvidos em um jogo de desconfiança e tensão, no qual cada uma de suas ações era vista como um possível indício de culpabilidade. Samuel King ouviu atentamente a opinião de sua esposa Kate sobre o possível culpado pelo roubo dos documentos confidenciais. Ela apresentou a suspeita recaída sobre a jovem faxineira Lois Evans, comentando sobre a coincidência do roubo ter ocorrido pouco tempo depois de Lois ter começado a trabalhar no banco. Além disso, Kate argumentou que a presença frequente de Lois no escritório de Samuel poderia indicar uma oportunidade para a mulher ter acesso ao cofre. Kate falava com convicção, escondendo um sorriso satisfeito nos cantos dos lábios. Samuel, por sua vez, analisava cuidadosamente as palavras de sua esposa, dividido entre a fé na bondade da jovem mãe e a necessidade de considerar todas as possibilidades. Enquanto isso, Lois prosseguia com seu trabalho diário, alheia às acusações que pairavam sobre ela. Ela se esforçava para manter uma fachada de normalidade, mas sentia o peso das suspeitas e dos olhares de desconfiança de seus colegas. Samuel, conflituado,
decidiu investigar mais a fundo a vida de Lois antes de chegar a uma conclusão. Ele pediu a seus contatos que descobrissem mais informações sobre o passado da jovem faxineira, incluindo seu tempo no orfanato e as circunstâncias que a levaram até o banco. Enquanto os fatos eram desvendados, as suspeitas continuavam a se multiplicar. O relógio corria contra Samuel, Kate e Lois, e o desfecho dessa intriga envolvendo mentiras, segredos e conflitos parecia estar mais próximo do que nunca. Seria Lois realmente a culpada? Ou havia algo mais escondido por trás dessa história? Samuel King, apesar de sua inicial resistência em suspeitar de Lois, concordou que era importante investigar todas as possibilidades. Portanto, no dia seguinte, a jovem faxineira foi chamada para uma entrevista com a equipe de segurança do banco. A tensão era palpável quando Lois entrou na sala do interrogatório, não tendo a menor ideia do que estava por vir. Não sei de nada sobre documentos. Apenas reguei as plantas no escritório do Sr. King. Nem sei que documentos ele mantém em um cofre. Lois repetia com lágrimas nos olhos, tentando defender-se das acusações que pesavam sobre ela. Ela se sentia indefesa e assustada, sem entender por que estava sendo considerada a principal suspeita do roubo. Infelizmente, a equipe de segurança, influenciada pelas suspeitas de Kate, a esposa do diretor, não estava disposta a levar em conta a palavra de Lois. Mesmo sem nenhuma evidência concreta ligando a jovem mãe ao crime, eles insistiram em acusá-la de ter roubado os documentos confidenciais. Lois saiu do interrogatório chorosa e abalada, sem saber como iria provar sua inocência. A culpa tinha sido jogada sobre seus ombros, e ela não tinha ideia de como lidar com essa nova e terrível situação. Enquanto isso, Kate sorria discretamente, satisfeita com o desenrolar dos eventos. Seu plano para expor Lois e defender o que considerava ser seu território parecia ter dado certo, e ela se sentia vitoriosa. Porém, a verdade ainda estava escondida nas sombras. Samuel, apesar de ter concordado com a investigação, não estava convencido da culpa de Lois. Ele sabia que a jovem mulher tinha enfrentado grandes desafios em sua vida e lutado bravamente para sustentar sua filha. Decidido a descobrir a verdade, Samuel embarcou em uma busca por evidências que pudessem limpar o nome de Lois ou provar, de fato, sua participação no roubo. A história continuava a se desenrolar como uma tempestade, trazendo mais mistérios e reviravoltas em uma batalha por justiça, verdade e o destino das mulheres envolvidas no conflito que se desdobrava dentro do banco. Lois foi pega de surpresa quando foi informada de sua suspensão temporária do trabalho no banco, até que o caso do roubo fosse resolvido. Mesmo com a acusação sem evidências, a equipe de segurança do banco optou por tomar essa medida cautelar, o que aumentou ainda mais a desesperança de Lois. Ela pensou em sua filha e na necessidade urgente de continuar trabalhando para sustentá-las. No entanto, mesmo em meio ao caos, Lois procurou consolo e apoio nos olhos do Sr. King, diretor do banco. Samuel, por sua vez, olhava para a faxineira vendo-a visivelmente abalada e com medo, e sentiu uma pontada de culpa no peito. Ele não acreditava que Lois fosse capaz de um crime tão calculado, pois tinha visto sua determinação e dedicação no trabalho, além de ter sido testemunha de seu caráter gentil e honesto. Samuel começou a pensar que talvez a investigação tivesse se concentrado demais nas aparências e esquecido de avaliar as motivações e a ética dos suspeitos. Ele sabia que Lois era uma mãe solteira que havia superado muitas dificuldades e não tinha motivos fortes para prejudicar aquele que lhe oferecia uma oportunidade de trabalho e sustento. Inspirado pela força e resiliência de Lois, Samuel resolveu agir. Ele reuniu sua equipe mais uma vez e pediu para que revisassem as informações e depoimentos, buscando algum indício que pudesse apontar para outro suspeito ou provar a inocência de Lois. Ao mesmo tempo, Kate ficou furiosa ao descobrir que seu marido duvidava das acusações contra a faxineira. Ela insistiu que Lois era a única responsável pelo crime, e o fato de Samuel hesitar em acreditar nisso a deixou ainda mais irritada. A história ganhava novos contornos, com as suspeitas e interesses dos personagens entrelaçando-se em uma trama cada vez mais complexa. Samuel e Lois estavam mergulhados em um mundo de incertezas, onde uma luta pela verdade e pela justiça estava prestes a mudar o rumo de suas vidas para sempre. Samuel King estava decidido a descobrir a verdade sobre o roubo dos documentos confidenciais do banco. Mesmo confiando em sua equipe de segurança, ele sentiu que era necessário tomar medidas mais rigorosas para garantir uma investigação isenta e abrangente.
Levantando-se de seu grande escritório de madeira, ele começou a folhear meticulosamente seu caderno de endereços, procurando um profissional específico, ou um investigador particular. Se Lois for culpada, a puniremos, e se não, pessoalmente me desculparei com ela, pensou Samuel enquanto apertava o telefone, ansioso para entrar em contato com o detetive particular. O banqueiro estava convencido de que estava fazendo o correto, já que a reputação do banco e a vida de uma inocente estavam em jogo. Após algumas chamadas, Samuel finalmente conseguiu contratar os serviços de um investigador privado renomado, conhecido por sua eficiência e discrição. O homem aceitou a tarefa e garantiu que investigaria a fundo cada detalhe do caso, deixando nenhuma pedra unturna em sua busca pela verdade. Samuel não hesitou em pagar uma taxa considerável pelos serviços do investigador, acreditando que o custo era pequeno em comparação à restauração da honra de Lois e à integridade do banco. Ele sabia que, apesar das suspeitas de sua esposa Kate, o profissional era capaz de lidar com a complexidade do caso e encontrar o verdadeiro culpado, seja quem fosse. Enquanto isso, Lois continuava afastada de seu trabalho, preocupada com a situação e a saúde de sua filha Jane, sem saber que Samuel havia tomado a iniciativa de contratar um investigador particular para descobrir o que realmente havia acontecido. A história continuava a se desenvolver, com a adição de um novo personagem, um investigador particular contratado por Samuel. Suas habilidades de investigação e dedução seriam fundamentais para resolver o mistério e restaurar a justiça dentro do banco, desvendando as mentiras e os segredos escondidos por seus funcionários e revelando as verdadeiras intenções de Lois Evans e Kate King. A investigação conduzida pelo investigador particular contratado por Samuel King foi longa e exaustiva, durando aproximadamente uma semana. O detetive percorreu todos os cantos do banco, questionando funcionários e analisando detalhadamente cada detalhe da rotina e da vida pessoal de Lois Evans. Por outro lado, a jovem faxineira passou por momentos de grande ansiedade e dor durante esse período. Ela não conseguia entender por que estava sendo acusada de roubar documentos confidenciais e espionar informações para concorrentes. Lois soluçava ao pensar em sua situação, perguntando a si mesma: "Meu Deus, o que fiz para merecer tudo isso? Eu não fiz nada de errado. Eu só fiz o meu trabalho." Para piorar ainda mais a situação, Lois foi obrigada a se afastar do trabalho durante a investigação, o que na verdade parecia mais um confinamento domiciliar do que uma licença. Ela sentia a pressão dos vizinhos e das pessoas na cidade, que a olhavam com suspeitas e murmuravam entre si. Enquanto isso, Samuel King também começou a questionar a imparcialidade do processo e o sofrimento causado a Lois. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem da faxineira humilde e dedicada com quem ele havia trocado algumas palavras amáveis em seu escritório. Samuel hesitava entre a fé em sua esposa Kate e a necessidade de seguir seu próprio instinto em relação à inocência de Lois. O investigador privado, desconhecedor das dúvidas de Samuel, prosseguia em sua busca por provas. Ele estava determinado a encontrar uma pista que pudesse esclarecer o mistério, seja apontando para a culpa ou para a inocência de Lois Evans. A história continuava a se desenvolver, cada vez mais complexa. A vida de Lois estava suspensa no ar, aguardando a conclusão da investigação e a revelação dos fatos que poderiam mudar para sempre o rumo de sua existência e daqueles que a cercavam. Após uma semana de trabalho exaustivo, o investigador particular finalmente entregou a Samuel um relatório detalhado da investigação. A pasta pesada continha dossiês e biografias resumidas de todos os funcionários do banco na época do roubo, incluindo Lois Evans. O banqueiro passou cuidadosamente pelos documentos, lendo cada palavra com atenção. Quando chegou ao arquivo da faxineira, Samuel parou por um momento, sentindo-se perturbado pelas informações ali contidas. "Isso é verdade?" perguntou o Sr. King ao investigador particular, ficando pálido e tensionando os punhos. "Sim, senhor, tudo nesse arquivo é verdade. Esse é o meu trabalho e eu sou bom nisso", respondeu o detetive com um sorriso satisfeito, apresentando as descobertas que podiam mudar o rumo da investigação. Sem perder tempo, Samuel King, agora com novos elementos em mãos, chamou seu motorista particular e pediu para ser levado à casa de Lois Evans. Ele precisava conversar com ela urgentemente, confrontá-la com as informações do relatório e tentar compreender o que realmente estava acontecendo. Enquanto isso, Lois estava em casa cercada por um silêncio opressor. Ela estava sentada na sala,
ansiosa e com medo do que o futuro poderia lhe reservar. Seus pensamentos giravam em torno de sua filha Jane e do futuro incerto que as aguardava caso ela fosse condenada injustamente. Com novos segredos sendo revelados e personagens se movendo através de uma trama de suspeitas e intrigas, a verdade ainda estava escondida, mas a chegada de Samuel King à casa de Lois poderia ser o gatilho para revelar as informações que mudariam o rumo da investigação e dos destinos de todos os envolvidos. A mente de Samuel King girava a toda velocidade enquanto ele se dirigia à casa de Lois. Ele não conseguia parar de repetir em voz baixa: "Não, isso não pode ser verdade." O conteúdo do relatório do investigador particular o deixara abalado, e ele precisava confrontar Lois com as informações descobertas. Ao ver o diretor do banco à sua porta, Lois ficou pálida, baixando os olhos com medo de ouvir novas acusações. No entanto, em vez disso, ela ouviu algo que jamais esperaria. "Bem, olá, filha. Me diga, qual era o nome da sua mãe? Selena Lopes?" perguntou o Sr. King com lágrimas nos olhos. Lois estava pronta para ouvir qualquer coisa menos isso. "Desculpe-me, senhor, mas... Sim, esse é o nome da minha mãe. Mas ela morreu há muito tempo e cresci em um orfanato", disse ela quietamente, tentando entender o que estava acontecendo. No entanto, Samuel King já segurava um documento encontrado pelo detetive particular nos arquivos do orfanato. O arquivo dizia que a mãe de Lois era de fato Selena Lopes, que, de acordo com seus registros médicos, morreu de complicações pós-parto. Ao revelar o documento a Lois, Samuel contou que Selena Lopes havia sido o primeiro e único amor de sua vida. Eles se conheceram quando eram jovens, mas Selena desapareceu repentinamente, deixando-o arrasado e sem saber que ela estava esperando um filho. Lois ficou abalada ao descobrir essa informação, e sua mente tentava processar a nova realidade. O Sr. King, seu patrono, era na verdade seu pai biológico. Ela não conseguia acreditar que a verdade sobre sua mãe estivesse escondida há todos esses anos e que tudo viesse à tona apenas agora, em meio ao caos do roubo no banco. Samuel King então viu na jovem faxineira uma parte de sua amada Selena e se sentiu repentinamente responsável por Lois e sua filha Jenny. Ele prometeu que iria ajudá-las, pois sentia-se culpado por não ter estado lá para sua filha durante todos esses anos. Enquanto isso, a investigação do roubo no banco ganhava novas dimensões e caminhos inesperados. Os eventos revelavam-se cada vez mais complexos, com novos segredos surgindo e personagens tendo suas vidas entrelaçadas de maneiras impensáveis. Há muitos anos atrás, quando Samuel King e Selena Lopes estavam apaixonados, eles sonhavam com um futuro juntos, longe das diferenças sociais que os separavam. Entretanto, os pais ricos e influentes de Samuel não aprovavam o relacionamento e o forçaram a romper com Selena. Quando Selena soube que Samuel havia terminado com ela, ficou arrasada e desolada. Pouco tempo depois, ela descobriu estar grávida, o que a fez sentir uma mistura de alegria e tristeza, já que seu amado não estava mais ao seu lado. Selena resolveu manter a gravidez em segredo, temendo represálias da família King e da sociedade. Infelizmente, devido a complicações no parto, Selena Lopes faleceu sem ter a chance de conhecer sua filha. As freiras do orfanato onde a criança foi deixada decidiram homenageá-la e lhe deram o nome de Lois Selena, mantendo viva a conexão entre a mãe e a filha. Lois cresceu no orfanato sem conhecer sua verdadeira história ou a identidade de seu pai biológico. Ela sempre sentiu uma lacuna no seu coração, ansiando por uma família e um lar para chamar de seu. Foi essa dor e necessidade que a motivaram a trabalhar com zelo e dedicação no banco, esperando prover uma vida melhor para sua própria filha Jane. Agora, décadas depois, a verdade finalmente havia vindo à tona, e Lois ficou abalada ao descobrir que seu patrão, Samuel King, era seu pai biológico. Ela sentiu uma onda de emoções mistas entre alegria, tristeza e até raiva, por ter sido privada de uma vida diferente. Enquanto Lois tentava lidar com essas informações, o mistério do roubo no banco ainda pairava sobre sua cabeça. Era uma história com muitos segredos e camadas, e ainda havia muito mais por revelar sobre as motivações dos personagens e seus vínculos com o passado. Lois, ainda em choque com a revelação de que Samuel King era seu pai biológico, lutou para se recompor e encontrar as palavras. "Oh Deus, isso é realmente verdade? Por favor, me diga, você realmente é meu pai?" perguntou ela entre lágrimas com a voz embargada pela emoção.
Samuel, emocionado e com os olhos marejados, apenas assentiu em resposta, incapaz de falar. Os dois se abraçaram, tentando compensar os anos perdidos e a dor da separação forçada em meio às lágrimas que escorriam livremente. Enquanto isso, a esposa de Samuel King, Kate, assistia a cena de longe, com os dentes cerrados de raiva e ciúmes. Ela sempre soube que o coração de seu marido pertencia a outra mulher, e agora, vendo o vínculo entre Samuel e Lois, ela percebeu que o passado sempre estaria presente em sua vida. 2 semanas depois, a verdade veio à tona. Kate confessou que foi ela quem havia roubado os documentos do cofre e tentara colocar a culpa na faxineira. Ela estava tão desesperada para se livrar de sua rival que estava disposta a fazer qualquer coisa para atingir seu objetivo, mesmo que significasse arruinar a vida de uma mãe solteira inocente. Samuel ficou atônito ao ouvir a confissão de sua esposa. Ele sentiu-se traído e enganado e jurou que faria justiça para Lois e sua neta Jane. A pobre Lois, por outro lado, ainda estava tentando processar tudo o que descobrira em um curto espaço de tempo. Lois e Samuel passaram a nutrir a esperança de que a verdade os libertaria do passado e permitiria uma nova chance para construir um futuro juntos, baseado no amor e na família. No entanto, eles ainda precisariam lidar com as consequências dos atos de Kate e as mudanças que a verdade iria trazer para seus caminhos. Após a surpreendente revelação de Kate sobre o roubo e seu envolvimento no caso, Lois e Samuel ficaram chocados com a profundidade da traição e da crueldade de suas ações. Para piorar a situação para a malfadada Kate, ela não havia levado em consideração a possibilidade de seu marido contratar um detetive particular. O investigador descobriu rapidamente não apenas a verdade sobre o roubo dos documentos, mas também o fato de que o amante de Kate estava apenas interessado em seu dinheiro. Essas revelações levaram Samuel a tomar uma medida rápida e firme. Ele imediatamente pediu divórcio. O casal havia assinado um contrato pré-nupcial antes do casamento, e graças a ele, Kate não recebeu nada após a separação. Ela foi forçada a enfrentar a amarga realidade de suas escolhas e da covardia de seu amante, que a abandonou assim que o dinheiro deixou de estar à disposição. Enquanto isso, Samuel começou a construir uma nova vida ao lado de Lois e sua neta Jane. A existência de sua filha e neta trouxe um novo significado à sua vida, e seu lar se encheu de risos e felicidade. Lois, por sua vez, finalmente descobriu a verdade sobre suas origens e recebeu o amor e apoio que sempre desejara. O banco também conheceu uma nova era, com Samuel e Lois trabalhando juntos para assegurar um futuro brilhante para a instituição. Eles se comprometeram a garantir que ninguém mais sofresse injustiças ou tentativas de incriminação falsa, levando a instituição financeira a um novo patamar de ética e integridade. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique no card da tela para assistir a outro vídeo. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.